Hoje recebendo um grande amigo, o Major Fernando Siqueira, comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, aqui no Distrito Federal. Siqueira, é um prazer receber você aqui. Siqueira é um grande amigo de turma, né? A gente se conhece há mais de 23 anos e está fazendo um trabalho muito bacana lá no batalhão, cuidando da cidade do Núcleo Bandeirante. Parkway e Candangolândia. Primeiramente, bom dia. É uma honra e um prazer, né, estar aqui junto no Policecast e vamos apresentar aí o nosso trabalho, vamos fazer uma prestação de contas. Siqueira, antes da gente falar do trabalho lá no batalhão, me conte um pouquinho, como é que você chegou na Polícia Militar? Você não é um cara assim, digamos, muito militarizado, né? Não tem um perfil assim de militar. E como é que tu veio parar na polícia? Quando eu fiz o concurso, né, eu fiz o concurso... Mas por que tu fez concurso? O que deu na Cara, telha? porque falavam que eu ia estudar e ganhar dinheiro. Então Você era o que né? com 17, 18 anos... anos... que era uma faculdade que ganhava dinheiro. Eu acreditei. Então, eu fiz o concurso, aí eu tentei História, a Polícia e os Bombeiros. Que era, na época, quem fazia o concurso era o NB. Então, nessa época, era dessa forma. Então... eu bati na trave em 96, em 97 eu passei, aí eu passei no primeiro momento em História, na NB, na Polícia e posteriormente no Bombeiro. Só que eu já tinha feito as 5 fases da PM, já estava praticamente certo na PM, e como eu imaginava dar continuidade na carreira de Direito, entre outras situações, mas aí o prazer e a paixão pela profissão fez com que eu continuasse na PMDF. Pô, sensacional, cara. E... como é que foi a academia? Me conte aí. Você não tinha experiência nenhuma com militar, não tem militar na família? Não, tem até algumas brincadeiras, né? Porque eu sou mais tranquilo com essa situação da questão militar, mas a gente desenvolve bem, né, fazendo um bom serviço, principalmente depois de formado, né? O período na academia é mais tenso, mas aí a gente leva de boa depois. Que bom, cara. E você não fez só isso dentro da polícia, né? Você teve outras atuações assim diferenciadas. Isso. Uma das experiências que você teve, que eu queria que você falasse um pouquinho, foi a missão de paz. Isso, então, depois, né, de trabalhar em vários batalhões, eu pensei que seria interessante fazer uma missão internacional, quando a gente, então, treinou bastante aí a questão do inglês, a gente aumentar o nível de proficiência no idioma inglês, fizemos a prova em 2012 e em 2013 eu fiz, né, quase o ano inteiro de 2013, no Sudão do Sul, trabalhando na agência internacional, né, pela ONU, e a nossa função lá era auxiliar a polícia sul-sudanesa e fazer o treinamento. Como naquela época a gente tinha umas boas noções de defesa pessoal e uso de tonfa, bastão policial, e eles chamam de battle hands, né, sem uso sem mãos limpas, né, para imobilizar, neutralizar uma ameaça, eu passei esse tipo de treinamento para a polícia local. Então você foi lá pro Sudão para ajudar a organizar a polícia deles. Isso, exato. Porque quando há uma zona de conflito internacional, uma guerra entre o Sudão do Sul, né, e o Sudão. Então a ONU tem uma base no meio, colocou uma base no meio para cessar o conflito. E a primeira instituição que gera organização, ordem pública é a polícia. Então a ONU auxilia, né, nesse desenvolvimento do país, que está em começo, é o país mais novo que tem, a trabalhar e a primeira instituição, a primeira corporação é a polícia. Pô, deve ser muito bacana, né? Porque essa é uma experiência que vocês trabalham com a galera do mundo inteiro, não é? Por exemplo, uma experiência, ninguém valoriza mais utilizar um banheiro limpo do que eu, né? A gente dividiu um banheiro, que não era um container banheiro de 70 a 120 pessoas. E algumas questões culturais, né? Dentro do Islã, antes de dormir, lavam os pés, então lavavam os pés na pia, era algo normal, eu estou só passando informação, é a cultura deles, e um dos preceitos... Mas a gente não está acostumado, né? Exato. Aí tu entra no banheiro, o cara tá com o pezão na pia, e tu vai escovar o dente. Isso, na mesma pia que escova os dentes. Então, e tem várias outras situações, a experiência foi fantástica. Pô, cara, mas você também não tem só experiência, né? Na ONU, além da experiência da ONU, você foi comandante de batalhão, trabalhou em diversos batalhão, mas também teve uma passagem muito interessante no Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. Isso, a gente fez a interlocução, na época era o comandante Nunes, a gente fez a interlocução com... ele foi o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e a minha função dentro do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, CNCG, era ser diretor financeiro, apoiar o presidente, né, Coronel Nunes, na condução e fazer interlocução com os outros comandantes gerais.
E qual que é a importância? O pessoal nem sabe o que é o conselho, né? É a união, né, dos 27 comandantes, né, do Bombeiros e da PM, né, é uma instituição que visa a proteção institucional, política, de segurança das polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares. E nessa época também eu participei da FIEP, que é uma organização internacional. FIEP quer dizer as iniciais dos países. França, Itália, Espanha e Portugal, que é a origem da Gendarmerie. Então, desde 94, a França sofreu vários ataques, né, do pessoal da esquerda contra as instituições conservadoras. E a Gendarmerie, que é a PM deles, né? Que é a PM deles, que tem o estilo militar. A diferença... Aliás, nós somos todos filhos da Gendarmerie. A única diferença é que eles têm um ciclo completo de polícia para todos os crimes. O primeiro a chegar na ocorrência conduz, apresenta o Ministério Público e posteriormente para o juiz e dá essa continuidade. Que é uma briga, né, que isso torna a instituição policial mais orgânica. É uma palavra bastante profunda, quando você entende como organismo. A polícia precisa funcionar começo, meio e fim, como tudo, a produção, resultado. Então, eu participei como liaison officer dessa instituição, que passando vários policiais foram fazer cursos, a gente ia nas agendas internacionais e passava e recebia informações de como nós poderíamos nos proteger dessa onda de mudança, que era contra instituições conservadoras, entre outras situações que tem uma questão bem forte na parte da ideologia. Ou seja, esse negócio de querer desmilitarizar as polícias não é coisa só do Brasil. Não. Então a FIEP foi criada para isso, ela tem hoje mais de 18 membros, entre a Turquia, foi um país que conduziu durante um ano todas as reuniões, dos quais policiais a gente teve mais contato, e eles sofrem muito. Para explicar a ideia, as pessoas confundem um pouco, você pega a França, o nome é Gendarmerie, a Turquia ou até a Itália, que é os Carabinieri, lá tem polícia. Quem faz a polícia mais organizada na área central do país, lembre que o tamanho lá dos países é o tamanho de um estado brasileiro. Na área central é a polícia mesmo, com o nome de polícia ou polícia ou qualquer outro nome próximo do polícia. E na área externa, vamos dizer assim, onde tem mais zona de conflito, onde tem mais conflito e terrorismo, contra-terrorismo, é a Gendarmerie. Pelo treinamento militar pela investidura militar. Isso, pela investidura militar, pelas características do trabalho, da formação, do treinamento, trabalham mais em áreas, vamos dizer, inóspitas, em que tem que haver um treinamento, onde se chega de helicóptero. A gente teve bastante informação, por exemplo, da Turquia, como se opera isso. Cara, isso aí foi uma experiência que poucos policiais no Brasil tiveram, né? Isso. São duas experiências, da ONU e essa da FIEP, assim, o nosso Mas eu vou te falar, o da ONU ainda tem mais gente que teve. Agora, da FIEP... o da FIEP realmente trabalhar como oficial de ligação, que é o termo, né, a tradução, foi extremamente importante, até pra gente entender as culturas, ver que as polícias sofrem. Assim, no Brasil existe uma guerra de espaço entre algumas instituições, que também há lá na França. Na França tem 13 instituições que brigam por espaço, entre municipal, entre do governo estadual e aquela que a Gendarmerie, que nesses países é vinculada ao ministro do interior, né, que seria o chefe das Forças Armadas. Então o ministro do interior ele é o chefe das Forças Armadas e também da Segurança Pública. Pô, e depois disso? Chegou da FIEP... passou... Eu tive outras funções, eu comandei o 4º Batalhão, onde a gente tentou implementar a Rede Vizinhos Protegidos, mas devido à pandemia, porque a Rede Vizinhos Protegidos necessariamente tem que aglomerar, tem que ter reunião, tem que ter participação e parceria da polícia com a comunidade. Então, nós preparamos o policial, aí eu passei um tempo no comando regional e agora estou no 25º Batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo. Eu sempre falo prevenção pública, que é uma área que a gente está atacando, por estar nas ruas, né, diuturnamente. Nós mapeamos as áreas e eu tenho várias fotos aqui, vou mostrar para os senhores e senhoras como nós estamos fazendo esse trabalho. Em que está se baseando esse trabalho que você está fazendo lá no 25º Batalhão? Se puder, eu acho que a primeira pessoa a falar tem que ser alguém da comunidade. Então pode passar o vídeo aí, que a senhora Eliana, líder comunitária, moradora da Divinéia,
vai explanar, né, o que eles receberam e como nós estamos atuando. Bom dia. Sou Eliana, presidente da AME, Associação dos Moradores da Metropolitana. Venho aqui para dar o meu depoimento com referência ao trabalho que foi feito pela Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiro e a Administração Regional, em relação a este espaço aqui da divisa da Metropolitana com a Divinéia. E venho agradecer, porque isso evita um pouco, é preventivo contra a criminalidade, mas tem que ser um trabalho contínuo. Tem que ser um trabalho contínuo para quê? Para que a população se sinta protegida, segura, tá? É importante esse trabalho? É muito importante. Parabéns, continue e conte com o nosso apoio. Conte com o nosso apoio da população, porque o que nós precisamos é situações preventivas e não a gente remediar. Tá? Obrigada. Muito obrigada mesmo, comandante. Se puder botar as fotos e a gente dá continuidade. Põe a foto aí pra gente continuar. Então a ideia agora, né, com as fotos a gente vai mostrar a dinâmica. Aí a teoria, né, da CPTED, que em inglês... O que é CPTED? Começou em 1970... A sigla quer dizer Crime Prevention Through Environment Design, ou seja, o design do ambiente influencia, né, a arquitetura do ambiente influencia no comportamento humano. Ou seja, é uma prevenção do crime através do controle do ambiente. Isso, o ambiente ele gera preditores. Por exemplo, na tela vocês estão vendo os arbustos, assim, essa formação. Esse tipo de arquitetura, vamos colocar assim, ofendículos vegetais, ele pode homiziar, ele pode abrigar o criminoso e colocar o elemento surpresa a favor do criminoso na hora de cometer um delito. Porque o criminoso ele trabalha com o seguinte princípio: risco, esforço e recompensa. Então, nessa situação, ele diminui o risco, diminui o esforço e aumenta aí a possibilidade da recompensa. Ou seja, com a poda no arbusto eu já consigo melhorar a condição de segurança pública daquela comunidade. E esse foi o caso 01. Por que esse foi o caso 01? Porque a comunidade foi numa liberação de policiamento lá no centro no Núcleo Bandeirante e solicitou. 3 pessoas foram lá, a gente analisou a situação e vamos iniciar o CPTED, né? Eu vou falar design do ambiente para prevenção criminal nesse local. Aí pode passando. Aí o apoio dos bombeiros, né, a gente agradece aí. Então, uma das coisas importantes na minha carreira, eu sempre trabalhei como liaison officer, em várias situações, até na internacional. Então, a nossa função, na Copa do Brasil também, então a nossa função era agregar os outros órgãos, né, ou até instituições internacionais, que foi no caso da Copa do Mundo. Então, a Polícia Militar, essa é uma área antes, e depois vocês vão ver o depois. Aí tem que relatar aí o apoio da administração na figura do Adalberto, né, que é o administrador, e dos irmãos Bebeto. Né, o Roberto, que faz parte do Conseg, nos ajudou. Aí nós entramos com a iluminação. Então, um ambiente que era cheio de mato e escuro. Isso. Nós entramos com a iluminação, o mato já subiu de novo. A Eliana está correta, e as crianças, essa foto foi tirada ontem à noite, 10 horas da noite. Então, isso é muito importante. Se as crianças estão aí, está uma ocupação. Então, o nosso objetivo é tornar o ambiente, retornar o ambiente para o legítimo dono morador. E quanto mais pessoas, né, mais população ocupar esse ambiente, menos invasores. Então, um do trabalho que nós realizamos com o Rede Vizinhos Protegidos é passar essas informações. Que a segurança é direito e responsabilidade de todos, e o que o cidadão entenda a responsabilidade desse processo. Então, por exemplo, nessa situação, houve a poda da árvore, porque não vê, mas a iluminação melhorou. Isso com o apoio dos bombeiros e também da Nova Cap. Então, aí vocês vão observar, essa iluminação, ela foi também solicitada pelo batalhão. Aí tem outra foto, infelizmente saiu da sequência. Essas são as fotos com a iluminação e haverá outras fotos sem a iluminação. Voltou. Tem um probleminha, mas a gente vai passando. Então tá. Então, isso é um ponto extremamente importante, a ocupação da área pela comunidade. Quando a comunidade está lá, é porque o marginal não está, né? Isso. E a presença da comunidade acaba afastando o criminoso. Isso. No conceito teórico, chama vigilância natural.
a vigilância da comunidade, é uma vigilância natural. E ajuda a vigilância formal, que somos nós policiais. Aqui é bem dinâmico, eu vou mostrar com fotos o nosso trabalho. Aqui já é na área verde. Essa área verde, né, aí eu tenho que parabenizar o deputado Hermeto, que foi com emenda dele, e foi realizado toda a troca da iluminação por LED. Até a iluminação velha foi troca por LED. E também o apoio da Nova Capri para cortar os arbustos que atrapalham a copa das árvores e diminui a iluminação vertical da iluminação quando a pública. Copa está muito cheia e alta, exato. Ela ainda fica abaixo do poste. Isso. Né? E a Nova Cap fez um trabalho fantástico, porque tinha galhos podres, velhos, em cima de casas, que os bombeiros chamam de perigo eminente. Então, também foi podado. Então, várias situações preventivas foram realizadas. E, assim, meio que a gente fica naquela situação de parecer bajulador ou querer puxar o saco, né, principalmente de um político, mas a verdade é que com o apoio do Poder Legislativo, do Poder Executivo em todas as órbitas, todas as agências, o trabalho sai melhor. Não, e a gente tem que reconhecer quando a gente recebe ajuda, né? Porque a gente sempre reclama quando não recebe. Isso. O governo está ajudando, o pessoal não pode dar árvore, o pessoal não faz a obra. E quando alguém ajuda, seja os bombeiros, seja um deputado, seja o governador, quem quer que seja, a gente tem que reconhecer. Então, tem que se colocar, né, a motivação, o engajamento do nosso deputado Hermeto e a preocupação com a comunidade. Então, aí continuando, aí eu vou falando de todos os conceitos da CPTED, do Neighborhood Watch, que é a rede de vizinhos protegidos, não vai ser numa sequência lógica, e também o Broken Windows, que são as janelas quebradas. Só um minutinho. Se você está gostando desse bate-papo que a gente está falando aqui sobre o controle do crime através do ambiente, do design do ambiente, não deixe de continuar acompanhando nosso papo. A gente volta em 5 segundinhos. Estamos de volta com o PoliciCast. Continuo falando aqui com meu amigo, o Major Fernando Siqueira, comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar. A gente estava falando, né, sobre a poda das árvores, né, a importância da participação de todos os agentes públicos. Do engajamento. Né, do engajamento desses agentes no processo. Uhum. E eu estava mostrando o trabalho que vem sendo feito na cidade. Vamos lá. Então, a próxima foto. Não, é mais na frente. Aí a gente falou essa foto, é muito importante. Olha a amplitude, foi uma foto que foi tirada às 11 horas, né? Veja. Essas fotos são recentes, né? Ontem. De ontem à noite. De ontem à noite. Um princípio muito importante no CPTED, né? O design do ambiente reflete no comportamento, é a capacidade de você ver e ser visto. Qualquer momento que você está andando na rua, que você está num deslocamento, num caminho, se você vê o seu itinerário e onde você vai chegar, diminui o medo subjetivo do crime, principalmente o lugar iluminado. Então, esse foi um trabalho que eu quero agradecer a dezenas de policiais, né? Já vou começar a agradecer aí os policiais novos que chegaram, né? Para quem não sabe, a Polícia Militar recebeu uma turma nova de policiais, né? Que participaram do POG a pé e dominaram essa área. Só para esclarecer o pessoal que está assistindo, gente, POG a pé... É o policiamento ostensivo geral, perdão. Quando o policial fica em pé lá no local fazendo o policiamento. Mas aqui eles foram treinados, a gente fez alguns treinamentos antes de colocarem eles no terreno, e eles estão fazendo várias missões que a gente vai colocar mais à frente. O ponto a ser colocado aqui, já estava bem tarde, você não vê comunidade, mas nessa área havia um uso indiscriminado de droga. E para as pessoas que são a favor no uso de droga, que não tem um crime pesado e outras situações, nós observamos, né, nesse case que o uso discriminado de droga, né, os usuários de droga fumando abertamente inibe e neutraliza a ação da população e ocupar esse espaço público. O que nós estamos fazendo agora? Foi feito só neste ambiente 10 TCO, termo circunstanciado de ocorrência de usuários de droga, e remetido diretamente ao Ministério Público para, né, sofrer as sanções legais, nem que seja apoio à comunidade, a cesta básica, mas ou lavar a viatura no quartel. Conversei com o promotor ontem,
né? Pode haver essa situação. Então, a população, vendo a polícia, vendo a iluminação, vendo esse trabalho maravilhoso das agências públicas, está retornando. Tem fotos, posteriormente, que vão mostrar a reocupação, a redominação, né? E retirando esses invasores. Lembrando, quanto mais população, quanto mais comunidade na rua, aumenta a vigilância natural, você passa a ser uma câmera viva, aumenta o risco do criminoso, consequentemente diminui o crime e o medo do crime. Então, dando continuidade nas fotos, vai ser uma questão bem visual. Também foi a iluminação abaixo aí no Núcleo Bandeirante, né? Também com a emenda do deputado Hermeto. Então, a iluminação, aí é importante a gente falar da iluminação de LED, que é essa luz branca, e você vê que é uma luz que gera uma luminosidade maior. O que acontece? Tem pesquisas da psicologia social que dizem que se você só trocar, somente isso, trocar de lâmpada amarela para a lâmpada LED, aumenta em 25% a sensação de segurança e diminui em 23% o medo do crime e a incidência criminosa. Então você aí do condomínio do Parkway, dentro do seu condomínio, né, que a gente já conversou com várias lideranças e passou essa informação. Veja se tem alguma lâmpada, sempre tem uma lâmpada queimada dentro do condomínio do Parkway e muitas vezes não são LED. Então a iluminação por LED, ela gera o quê? O primeiro princípio que eu já falei anteriormente, de ver e ser visto. Segundo, ela melhora a silhueta a 30, 40, 50 metros. Melhorando a silhueta, você consegue identificar se foi um homem, se foi uma mulher, se foi uma criança, se foi um adolescente. Então, e até o sistema de vigilância eletrônica capta melhor as imagens. É um especialista. Porque às vezes a gente pega um vídeo de vídeo monitoramento, tá lá filmado, mas a gente não consegue ver se é homem, se é mulher, fica aquele borrão andando. Porque você pode investir em ter câmeras de altíssima resolução, mas sem uma boa iluminação, porque fotografia é escrever com luz, então você não vai conseguir identificar a pessoa. Então a gente vai passando por imagens, aí a gente entra aí... Fora outro detalhe, a lâmpada de LED é bem mais barata que a halogênica. É bem mais barata, ainda tem essa economia. Por exemplo, aí no Parkway, nós fizemos um mapeamento, né, de todas as lâmpadas queimadas nos últimos 3 meses e informamos a SEB diretamente que foi feita a troca. Eles demoram em torno de 72 horas. Também agradeço o Flávio e o Fabiano da SEB, essa parceria. Então, aí você vai ver, olha a iluminação, como a capacidade de ver e ser visto nesse ambiente. Então, no Parkway, como o Parkway ele é diferenciado, né? O que acontece, diferentemente do Lago Sul? São os condomínios. Então, você tem condição de fazer barreiras e promover uma segurança, né, um condomínio mais defensável. Essa é uma das propostas que nós temos dentro da rede de vizinhos protegidos, com algumas dicas, né, do design do ambiente, melhorar a segurança dos condomínios também. Sabe o que eu acho muito legal no design do ambiente? Que ele dá ao policial um espectro profissional amplificado. Ele deixa de ser só aquele cara que está ali olhando, né, o marginal, a situação delituosa, e começa a ser um observador do ambiente. Isso. E um profissional capacitado a indicar ações que vão melhorar a segurança pública, mas não naquela forma direta apenas, né? Não apenas ali no combate direto ao crime. Sem a presença física do policial. Então, o que acontece? Pode voltar aí. O que acontece? Nós treinamos o policial. Hoje, algo que a gente fica muito feliz é como as crianças nos veem hoje. É muito comum pedir para tirar foto, pode passar. Então, os policiais conversam com as crianças, aí é mais da iluminação, né? Infelizmente, 2 foram furtadas, mas a SEB já está envidando esforços de a gente botar um target hardening, né, que é tipo uma proteção de metal para não ser furtado novamente. Então... O pessoal gostou tanto da lâmpada de LED que quis levar para casa. Aí, por exemplo, na Candangolândia, nós iniciamos agora na Candangolândia, fizemos no Núcleo Bandeirante uma pesquisa de vitimização e uma entrevista com a comunidade para passar os hotspots, ou seja, os pontos quentes, os locais. Então, a nossa política de comando é de conversa, de diálogo com a comunidade, né? Nós trabalhamos em todas as frentes, seja na abordagem de cortesia, seja na abordagem tática, para ver a questão de droga, de armas, de alguma coisa de trânsito, entre várias situações. Então, qual é o objetivo? Nós fazermos o mapeamento das desordens. O que seriam desordens? Lixo, entulho, mato alto, carro largado,
passar situações como jovens, adolescentes resistentes ao controle, entre outras situações, informar a comunidade e ter essa interação com a comunidade, que se sente mais acolhida, mais assistida. Muito legal, cara. Tá, aí, né, algumas fotos não tem uma sequência lógica, eu peço desculpa, mas vamos lá. Aí é o tático, né, na Vila Cauí, e essa foto ficou tão legal que foi repostada aí no PMDS oficial. Aí já é um patrulhamento, né, você vê o policial com 2 metralhadoras, já é um patrulhamento de alto risco. Na Vila Cauí nós sabemos que a incidência de tráfico, uso de drogas é muito grande, nós fazemos operações recorrentes lá, com o apoio da comunidade, né, então... Nossa área também tem essas situações que exigem um patrulhamento de alto risco. Então, conversa com a comunidade. Pode ir passando. Aí mais uma foto do tático aí, nosso, né, queria... pode voltar a foto, por favor? Queria aí prestar minha justa homenagem ao Leandro, ao Evangelista, ao Ricarte, né, pelo apoio. Agora a nossa sargento Ana Alves. E... Aí a gente tem essa preocupação de sempre estar em contato com quem usa o espaço público. Né? Qual é o horário, qual é a situação, o que a gente pode melhorar. Aí voltando àquela situação anterior, que a gente com a poda da árvore, né, queria agradecer aí ao Major Leal, do Corpo de Bombeiros, nos apoia muito. Então essa poda é importantíssima. Em regra, quem faz essa poda é a Nova Cap, só que eles estão extremamente... abarroados de serviço. Essa pesquisa, não dando continuidade à pesquisa aí de vitimização. A gente quer fazer um mapeamento. Além da mancha criminal, com informações, né, das ocorrências da Polícia Civil e do gênese da ocorrência da Polícia Militar, a gente quer opinião, entendimento e a perspectiva do cidadão. E nós observamos que vizinhos, né, os policiais já nos relataram, que a gente já fez os primeiros 10 dias e já teve uma devolutiva para mim, eu participei dessa reunião com os 16 policiais que chegaram e estão fazendo esse projeto, e falando que na mesma rua, uma pessoa tem no score, né, na escala do medo, tem um índice altíssimo de medo, na mesma rua, vizinhos, e outra não. Aí você busca o histórico, tem alguém, tem um resquício na família de algum tipo de furto, roubo, restrição de violência. Então, essa situação ela é bem visceral na hora que a pessoa responde a uma entrevista, a um mapeamento. Aí nessa situação eu queria agradecer... Porque às vezes você tem uma sensação de medo alto numa região onde o crime é baixo. Exato. Várias áreas são assim. Uma que eu coloco, eu converso muito com o Parkway. O Parkway é uma das áreas mais seguras do DF. O que acontece? É igual desastre de avião. É raro acontecer, mas quando acontece todo mundo sabe. A rede de vínculos do Parkway é muito forte. Tanto é que para esse evento aqui, para essa entrevista, vários amigos e colegas que moram no Parkway, né, me mandaram o ícone dizendo que eu estaria aqui hoje. Ou seja, então repercutiu bem no Parkway. Foi das cidades as que eu mais recebi esse feedback. Então, dando continuidade. Então a gente faz essa pesquisa para, além da mancha criminal, queria agradecer aí o Sargento Tibério, vai fazer, né, ele recebeu essa missão de analisar tanto essa mancha criminal dos dados do Sigel, que são as ocorrências que você faz na delegacia, e também as nossas ocorrências da Polícia Militar pelo sistema Gênesis. Então nós vamos condensar essas informações e vamos fazer um mapa, né, um mapeamento de áreas onde há essa perspectiva do cidadão com altíssimo medo do crime. Aí aqui, dando continuidade, aqui nessa área, na área verde, onde a população retornou a ocupar os espaços públicos, que é o nosso objetivo. Pode passar aí. Aí é na Candangolândia. Então é uma conversa e é um contato. Aí a gente volta para o caso 01. Os arbustos aqui, eles bloqueiam a visualização, né, do ver e ser visto. E essa área à noite era muito escura, também veio a iluminação. Mais interação com a comunidade. Aqui a gente dá uma paradinha para explicar, por exemplo, essa casa é pichada, aqui é uma área privada, né, e aqui é uma área pública. Existe uma área que a teoria chama de transição
entre a área pública e a área privada. Quanto mais você cuidar dessa área de transição, no Guará, você vai ver que ao redor do Guará, quem caminha com o Guará vai ver bem, fizeram vários jardins. Então essa situação de cuidar da sua porta da sua casa, ela influencia diretamente na questão de pertencimento. Você fora de casa pode conversar com seus vizinhos, trocar informações, saber muito mais do que o nome, isso também é importante. A gente orienta a fazer grupo de WhatsApp, por exemplo, uma casa dessa que o morador deixa a porta aberta, ou o filho, ou alguém esquece de fechar a porta, e torna mais vulnerável aquele ambiente. É muito comum no grupo de WhatsApp a pessoa informar, ou aí até lá bater na porta e falar, deixar a sua porta aberta, diminuindo assim essa vulnerabilidade. Ou seja, você com a porta aberta, você está fazendo o esforço do criminoso, você retirou. Tá, okay? Já está dando a janela de oportunidade. A janela de oportunidade. Pra ele atuar. Lembrando, o criminoso trabalha com risco, esforço e recompensa. Então, essa área de transição, eu sei que, poxa, esse cidadão já deve ter pintado esse muro dezenas de vezes. A população se cansa. Mas talvez se ele chamar um grafiteiro, fazer uma paisagem, a gente tem informações e pesquisas na psicologia social dizem que diminuem até 93% o índice, a taxa de reincidência de pichação. Então tem algumas atividades, porque ele respeita, ele vê como uma obra de arte, né? Tem algumas alternativas, né? Algumas alternativas. E melhorar esse espaço público. Aí você vai falar, pô, mas o espaço é público. Mas você é o beneficiário direto dessa melhoria frontal aí da sua residência. Então essas interações com a comunidade, a gente prega muito isso. Esse é o novo policiamento comunitário, onde a gente dá atenção ao pagador de impostos, à pessoa que sofre a violência, que tem medo da violência. Então essa foto eles me mandaram super feliz, falando, as crianças chamaram para tirar foto com a gente. Os policiais... É legal que não foi uma coisa forçada, né? Eles não foram lá para tirar foto com as crianças. As crianças é que... Isso, exato. Então... Estamos adentrando o comércio, conversando com os comerciantes e também, havendo necessidade, fazemos as abordagens. É uma coisa que a pessoa, não limita o outro. O policial ele tem o viés, ele tem a visão comunitária, ele tem um treinamento, ele tem todo aquele arcabouço, o tirocínio policial. E também a execução aí do policiamento ostensivo. Às vezes as pessoas confundem policiamento comunitário com policiamento fraco, né? Não tem nada a ver. Então, nós continuamos, aí já faz o registro Gênesis, conversa com a comunidade, e ouve as pessoas. Porque aí nós estamos num momento, infelizmente, que as pessoas são pouco ouvidas, tem pouco diálogo, pouca tolerância na comunidade, e nós da Polícia Militar, nós estamos tentando... aproximar, realizar essa aproximação. A ocupação então, ainda é lento, nós sabemos que é lento e moroso a reocupação da comunidade. Por isso, a presença física policial nesses hotspots, nesses pontos que nós colocamos como prioritários. Aí, outro que pediu, agradeço aí os policiais. Mais entrevista com a comunidade. Mais uma vez, as crianças ocupando a área pública com a supervisão das adultos. Nós tentamos implantar nos policiais que isso é importantíssimo. Realizando nos bosques e nas áreas do Parkway, nós temos vários bosques e áreas que só entram de moto. O nosso policiamento faz e fizemos também um treinamento, né, era para esse tipo de asfalto, de terreno. Então, nossos policiais motorizados, né, duas rodas, estão fazendo esse treinamento. Aí eu parabenizo a equipe do GTOP, né, que nós fomos convidados para participar dessa festa. Parabenizo o Lorenzo e o Diogo Trindade pela desenvoltura, pelo trabalho. Então, é muito gratificante, pode deixar nessa foto, é muito gratificante. E vai encerrar aí, pode ir. Siqueira, o papo tá bom, mas a gente precisa dar mais um intervalo rapidinho. A gente continua aqui com o Fernando Siqueira falando sobre o trabalho que ele tem feito lá no Núcleo Bandeirante, falando sobre o trabalho com o design ambiental.
Nós retornamos aqui com o Major Fernando Siqueira, comandante do 25º Batalhão, responsável pelo Núcleo Bandeirante, que está dando uma aula para a gente aqui sobre a prevenção criminal através do controle ambiental, do desenho do ambiente. Você estava falando aí das interações com a comunidade, da participação, né? Os policiais sendo chamados para participar de festas, para tirar foto com as crianças chamando a polícia. Isso é um reconhecimento que algumas vezes a gente escuta críticas nesse sentido, né? De que a polícia é truculenta, que a polícia vai na comunidade só para cometer atos de força, de imposição. E a gente vê que a realidade é um pouquinho diferente. É um pouco diferente. Eu acho que cada ação da polícia existe uma via de mão dupla, né? A gente vai atuar conforme cada situação. No acidente de trânsito, num tiroteio, numa abordagem com a comunidade para uma conversa de cortesia, numa abordagem para averiguar alguma suspeita, alguma fundada suspeita. Então o policial, ele tem vários cenários. E eu acho esse um cenário muito feliz, muito bonito. Queria aí parabenizar o Cleiton Varão, junto com o Sargento Sargento Moita, que fazem um belíssimo trabalho aí, né, nas motocicletas, no patrulhamento tático em 2 rodas. E o patrulhamento de motocicleta é sensacional, né? Porque todas essas motos que são mais leves, o cara passa em cima de meio fio, ele entra em beco, ele consegue cobrir um terreno com muito mais flexibilidade do que a viatura 4 rodas. Exato. Passa aí pra gente, Jonathan. Então, dando continuidade nessa parceria, a criança pede para tirar foto com a polícia. Antes não era bem vista essa situação, mas essa interação ela é reforçada, é importante, é um instrumento que altera, né? A gente até deixa a dica aí para outros policiais se engajarem nessa situação. O trabalho feito na época do frio foi a entrega aí de cobertores, né? Então, além dessas atividades, e entrega mesmo, conversa com o morador de rua, vê as necessidades, vê como é que passa. Não foi só o fato de entregar um lençol, um cobertor. Parabenizo aí todo mundo do G-Top. Você conhece isso aí, não conhece? Conheço. Fala o nome dele. Oh meu Deus, ele vai me matar aqui, pô, agora que eu... Então, parabéns ao evangelista aí. Pega o nome do menino, cara. Pô, tu esqueceu também. Me perdoe. Nos perdoe, vai lá. Vamos lá. Acabou as fotos, acabou. Foi Então, isso aí, era o que a gente tinha aí. Eu queria agradecer, né? Já pode começar a agradecer. Calma, cara, ainda tem muito tempo ainda pra gente conversar sobre o policiamento lá, sobre o CPTED. E você tem sentido, Siqueira, como é que os policiais têm respondido a isso? Porque a verdade é que a gente tem um pouquinho de resistência, né? Dos profissionais que já estão acostumados com uma linha de trabalho, com um estilo de trabalho mais tradicional. E quando eles começam a se deparar com esse novo conhecimento, como é que... Sargento Tavares, lembrei. Tavares, perdão. Perdão, Tavares. Tô te devendo 10 flexões, vou pagar aqui no final do programa. É muita informação. Como é que os policiais têm respondido a essa nova... Não é nova, mas pra gente, né, isso é uma coisa que em outros países já é praticada há muito tempo. Mas que no Brasil é um pouco... Não, novidade. Primeiro, no mundo, nenhum policial gosta de realizar o trabalho a pé. Isso é uma coisa mundial. O policial gosta da viatura motorizada e realmente tem uma relação de poder, tem uma relação de presença, já tem a viatura, o rádio acoplado, né? É difícil fazer segurança sem comunicação e mobilidade, né? Mas existem níveis de segurança. Você, dentro da viatura, fica mais difícil, isso é um fato. Isso já é provado cientificamente pelas dezenas de teorias aí, principalmente das janelas quebradas, que fizeram em 1970 e 80 essas experiências com o policiamento a pé. Então, nessa situação do policiamento, eu quero parabenizar o Sargento Pablo, a Soldado Bárbara, que nos apoiaram, que abraçaram, entre outros, eu falo ao nome de alguns, né? Aí parabenizar também o Coelho, a Eliton Senna, né? Que ajudaram aí nesse policiamento. O que nós estamos fazendo? Nós passamos o projeto para os policiais mais novos, que não têm tantos vícios, que estão extremamente engajados. É o ano deles. É o ano que ele foi formado, é o ano que ele já está ingresso aí num batalhão. Foram extremamente bem recebidos, né? E estamos dentro desse projeto.
Então, por exemplo, já teve uma reunião depois de 10 dias de serviço, teve uma reunião que eles me deram feedback, né, de quantas interações, juntando as interações e a entrevista, chegam a quase 1000. Qual é o nosso objetivo? Que nas 3 cidades, o Parkway é um pouco mais difícil, porque não tem comércio. A Parkway não tem uma vida, só tem a vida pendular. Do condomínio, da casa, dentro do condomínio, para o trabalho, do trabalho, ele passa em algum lugar e volta para casa. Tem um uso mínimo de áreas públicas. Então é mais difícil a gente colher essas informações. Mas eu garanto, né, que dentro desse projeto, vai fechar agora no final do mês, a gente vai pegar um pouco de dezembro, nós da Polícia Militar do 25º Batalhão faremos contato com 10% da população da Candangolândia. Vamos tentar do Parkway, mas é mais difícil, e do Núcleo Bandeirante. Como? E a população é menor, né? Mas é mais difícil por causa da estrutura urbana. Não, o Parkway tem uma população, o Parkway é muito grande, são 48 mil quilômetros quadrados, são os 2 Parkways, do lado direito e esquerdo. Você pega naquela batalhão, pega os dois. Pega os 2 lados. Então é área gigantesca. É muita área, você demora 70 minutos a uma velocidade de 63 km por hora para rodar toda a área só do Parkway. Então, daí mostra também a nossa dificuldade. É uma área muito extensa, extremamente horizontal, diferentemente de outras cidades, entendeu? Então, mas com certeza, né, nós estamos imbuídos, vamos fazer essa interação, ou seja, a entrevista ou a interação com a comunidade por meio da entrevista. Então, nós vamos pegar essa amostra de 10% da população. Nós precisamos ter 6 mil policiais, 6 mil membros da comunidade para a gente alcançar esse número. E atingindo essa meta aí, você acha que vai conseguir ter uma amostra suficiente para averiguar? Eu vou mapear o medo do crime, eu vou, junto com esse mapeamento, eu entendo os locais que há uma necessidade, não por incidência criminosa, mas por necessidade da visibilidade e da presença física do policial. Para promover aquilo que o pessoal chama de sensação de segurança. Eu prefiro o termo técnico da psicologia social, que coloca como medo do crime. Aí o medo do crime pode ser subjetivo, que é o medo geral, e o medo específico, por exemplo, falta de iluminação, sair à noite, por exemplo. Pessoas mais velhas... A própria falta do policiamento gera o medo. Também. A população mais idosa, mais senil, tem medo de sair à noite. Então, tem vários aspectos que são estudados dentro do medo. Então, agora, os medos comuns é o medo da criminalidade em geral, o ambiente escuro, o ambiente sujo, o ambiente mal cuidado. Por isso que essa teoria do design do ambiente é tão importante. Porque o ambiente altera o comportamento e o seu comportamento pode alterar o ambiente. Essa simbiose, essa homeostase, ela ela diminui o medo do crime e, consequentemente, diminui a incidência criminosa. E a população já está dando um feedback dessas novas técnicas? Como é que a comunidade está reagindo a esse uso diferente da polícia? Cara, nós podemos aí solicitar que quem nos está assistindo ou posteriormente, né, dê o seu comentário, né, nós vamos filtrar aí, vamos colocar um profissional para acompanhar esse comentário do dia de hoje, ver o que a gente pode fazer. Na qualidade de comandante, eu estou aberto a reuniões, a gente já tem uma equipe pronta para fazer essas reuniões. Em regra, eu abro as reuniões, bato um papo, a presença do comandante é importante. Então, olha, se você está assistindo a gente, você pode depois deixar seu comentário, né, lá no canal do Blitz Digital, onde essa conversa vai estar salva, e o comandante aqui do 25º Batalhão vai botar alguém lá para responder, né? A comunidade e colher as melhores opiniões. Vamos usar essa plataforma para passar essa informação. Pô, Siqueira, e quais são os próximos passos, né? Porque a gente chegou até aqui. Não, tem muita coisa, eu consigo falar por horas aí. Um passo importante, nas reuniões com a comunidade, é a gente passar para o cidadão que tem 2 pontos importantíssimos, que quem faz é ele. O primeiro é o comportamento seguro. Pô, você tá no estacionamento, entrou dentro do carro, põe a chave, liga e vai embora. Não fica procurando a melhor música, não fica teclando dentro do carro. O celular é um inimigo. O celular é o maior inimigo. Eu posso dar dezenas de situações. Quando você está ao celular, você perde a visão longitudinal, você perde a sua noção de espaço, você pode até cair.
gerar até um perigo de queda. Você no celular, você perde a ambiência espacial, você perde a sua visão periférica. Eu posso aqui tecer várias situações que obstam, que neutralizam sua capacidade de ver um criminoso. Porque o criminoso, tem uma pesquisa que diz que o criminoso analisa a vítima, né, o target dele, o alvo dele, em média, 20 segundos. Então, tem uma janela de oportunidade para o criminoso de 20 segundos. Se você não der essa janela de oportunidade, você não vai ser vítima de um crime. Então, é esse papel que as nossas reuniões, que nosso bate-papo, que o Neighborhood Watch, que é a Rede de Vizinhos Protegidos, coloca, dessa autoproteção. Outra situação é o espaço defensável onde você mora, com tudo que a gente falou, né? De parceria. Não espere, assim, de uma forma mágica, alguém saber que o arbusto tá alto. Participe, né, da vida da comunidade, né? Conversa. Pelo menos na nossa área, todos os administradores, o Adalberto é extremamente engajado. O Tomás da administração tem uma equipe fantástica. O Rony apoia, né? A Candangolândia, o João Dantas, extremamente experiente, já foi administrador por 8 anos. Agora, hein? Foi promovido. Então, o grupo, né, que nós trabalhamos essa parceria, como eu já falei, o Leal, o Major Leal dos Bombeiros. Então, o próprio deputado... E às vezes a comunidade acha que não adianta, né? Não vou fazer nada porque a gente pede, não acontece nada. E olha aí, um exemplo aqui que às vezes acontece. Pô, o pessoal lá do Bandeirante está tendo essa possibilidade dessa relação direta com a polícia, com o pessoal da administração, e você mostrou um monte de melhoria que foi feita, coisas que não eram caras, né, coisas que não demandaram do poder público um investimento grande e que mesmo assim tem resultado. Sim. Então, nós colocamos assim dezenas de situações, né, voltando aqui para o espaço defensável. São todas essas situações que você pode melhorar a segurança do seu ambiente, varrer a rua. Tem pesquisa dizendo que varrer a rua influencia. Você vai retornar essa área de transição entre a parte pública e a parte privada, fazer parques. A gente brinca até quando está na reunião, aquela figura da vizinha fofoqueira, né, de saber a rotina e a dinâmica, saber o carro que não é de ninguém, não é da família, é um carro inóspito, que é um carro que não... Você exerce essa vigilância natural. Carro estranho, né? Aquele local com um comportamento que não é usual. E se tem algum local que você acha que é muito forte de uso de droga, nos informe, né? Eu vou deixar aí o telefone, eu vou tentar colocar até o telefone do batalhão, nos informe, porque, por exemplo, o que nós realizamos em algumas PECs? É a arqueologia do comportamento. PEC, para quem não sabe, é aquele ponto de encontro da comunidade. O que é a arqueologia do comportamento? A gente vai ao local e analisa se tem bituca de cigarro, se tem ponta de cigarro de maconha, se tem latas, que tipo de lixo, Por isso que é a arqueologia do comportamento. Você analisando... os artefatos, os né? artefatos, exato. Que são encontrados no local, você consegue determinar o comportamento. O comportamento. Existe uma teoria, né, bem robusta nesse sentido. Nós realizamos em alguns locais e confirmamos que era ponto de uso. Né? É difícil, o usuário ele não tem a preocupação de... Né, nem vou falar mais nada para não gerar essa defesa, mas acredito também que os... Não, pode ficar tranquilo. Acho que não estou assistindo a gente aqui agora. Então, tornar, por exemplo, essa figura da vizinha fofoqueira, ela realiza o controle de acesso, que em qualquer área, em qualquer condomínio... Vamos usar a vizinha fofoqueira para o bem. É uma câmera viva. É um potencial que nós temos na comunidade que está sendo desperdiçado. Então, se ela tiver um viés, né, um foco mais na segurança, porque é importante, por exemplo, o cara, acontece muito, na época que eu trabalhei no Lago Sul, para um caminhão, muitas vezes até com a ajuda de um ex-funcionário do dono, do proprietário da casa. O que acontecia? Um ex-servente, um ex-funcionário,
chegava com um caminhão, ônibus, já dezenas de situações, e fazia a mudança do proprietário sem o consentimento. Só esqueceu de avisar uma pessoa. E aconteceu por diversas vezes de chamar a polícia, chamar o cara, foi lá, e aí, tudo bem, sabe o nome do cara? E aí, tudo certo? O cara falou normalmente, ele ligou pro proprietário que estava viajando, o cara tinha chave, ou seja, o risco baixo, o esforço baixo, mas a recompensa é alta. Imagina esvaziar a sua casa. Né? Então, nessa situação foi informado, nós chegamos e neutralizamos essa ação e prendemos o criminoso. A participação da comunidade de outra situação que foi rápida na informação, né? Aí depois eu falo um pouquinho do SOS Vítima. Então, teve a situação, nós fomos no local, o carro foi furtado, aí o motorista teve a brilhante ideia de falar, cara, o veículo estava com a gasolina no mínimo. Ele vai ter, ou ele vai ao posto, ou ele vai ficar ele vai ter pane. Nós prendemos o cara no posto. Então essa troca de informação para esse primeiro momento do flagrante, que é esse estado de queimar, é extremamente importante. Não, e é importante porque às vezes o policial também, ele tem essa impressão de que o policiamento, né, mais comunitário é um policiamento que não vai pegar o bandido, que vai só conversar com as pessoas, botar as velhinhas para fazer ginástica, aquele negócio que o policial às vezes tem esse preconceito. Quando não é isso, é a conversa com a comunidade que vai trazer informação para o profissional de segurança pública poder atuar. Né? Então, se eu tenho uma proximidade com a comunidade, eu vou ter as informações, vou saber onde é a boca de fumo, quem é o cara, quem é o vizinho da área que dá problema, qual é o que usa som alto, qual é o que bebe, qual é o que pratica violência doméstica. Exato. A gente tem que convencer, às vezes, o nosso profissional, cara, isso aqui é legal, isso aqui vai ajudar você a pegar mais flagrante. Entre esses policiais novos que, né, ingressaram, hoje tem uma cultura muito forte, né, do cara ser um orador, da pessoa saber falar. E eu acho que hoje, a parte da população tem que ter um treinamento para ser um bom ouvidor. Então, realizar uma escuta ativa, né, você dar continuidade à pessoa falar, não bloquear ela, né, se mostrar presente na conversa. Tudo isso foi treinado com vários policiais, principalmente esses mais novos, né, que estão dentro desse projeto de fazer contato com 10% da população. É uma grande amostra. Se você vê em questão de estatística, é extremamente grande. Em regra, é 0 alguma coisa, mas nós vamos chegar a esse número, né, codificado. Então, por exemplo, deveria ter um curso para você na conversa ser tolerante, na conversa ter empatia, ter respeito na conversa. Então a gente fez um treinamento com esses policiais para eles saberem e também se sensibilizar com a perda, né? Se colocar na perspectiva da vítima, do cidadão. Porque muitas vezes, ouvir, tipo assim, porque quando você ouve, você não domina a conversa. Você tem que ouvir o outro e muitas vezes é um papo enfadonho, é isso, mas aí você leva como trabalho. Faz parte do trabalho, são os ossos do ofício. Muitas vezes a pessoa é prolixa, ela não consegue condensar em 10 frases, ela te conta uma história de 10 minutos. E ela repete a história, principalmente as pessoas mais velhas. Então você tem que ter paciência, tolerância e empatia. Então esse treinamento foi realizado. A gente tenta aumentar e alargar, né, gerar esse engajamento, o policial perceber que a satisfação de ver a ocupação pública, né, a comunidade participar, ocupar aquele terreno, a lâmpada que você informou foi trocada, né, o parque da Metropolitana, eu corro lá, então gera um engajamento, eu observo as melhorias. Então toda essa situação o policial tem que vivenciar e saber que vai haver o reconhecimento, talvez direto, né? Talvez não, mas sempre há o reconhecimento. Pô, você quer ir, e você falou que com os policiais mais novos está sendo focado, né, esse trabalho do CPTED e desse contato mais comunitário. Como é que a gente trabalha com os policiais mais velhos, que tem uma resistência, são mais duros, né? Então, vem também de um período em que as coisas eram um pouquinho mais difíceis, que a gente tinha menos equipamento, que a gente tinha menos... até treinamento, né? Antigamente Isso. Era muito mais difícil. Aí vai de perfil também. Eu vejo que é uma questão de perfil. Você vai ter um policial novo que também eu nasci para ser polícia, eu quero ser polícia. Linha, pau e bomba e eu quero prender bandido. Vai ter, o cara tem esse tirocínio. Para os policiais novos que têm esse tirocínio, eu falo, cara, mas aprende essa parte, vive essa parte primeiro.
Vê como é importante essa interação, esse contato com a comunidade. É difícil convencer que isso também é trabalho de polícia, Isso né? é. Mas aí, o que acontece? Eu não joguei os policiais na rua, dei um terreno, não. Eles entraram com uma proposta, com um projeto. Eles estão dando um feedback a cada 10 dias. Eles fazem uma apresentação, a próxima apresentação é para o comandante e todo o staff de oficiais, que aí eu tenho que falar dos capitães, o Borcem, o Mota. Tu conhece o Mota? Motinha, um abraço pra você, Motinha. O Borcem, meu subcomandante, que nos auxilia, que toma conta do quartel, para eu ter mais tempo de ter contato com os policiais e com a comunidade, os tenentes, Franco, Ramiro, Paulo, Nóbrega, o The Rock, né? O The Rock. Então, fazem um trabalho fantástico. Eles compraram essa ideia, né? Eu sou uma pessoa acelerada, né? É isso, ninguém notou isso. Ninguém percebeu isso. Ninguém percebeu. Então, isso gera no trabalho, mas é porque... assim, já é um conhecimento que a gente tem. Eu imagino que eu estou falando realmente muito rápido, mas o tempo é curto, é muita coisa, né? Agora que eu dei uma olhada na lista aqui, eu consegui falar, né, várias teorias que são extenuantes, se a gente for colocar, mas pelo menos a ideia eu espero ter passado. Passou sim, foi muito bacana. Foi um negócio assim que para mim foi interessante, porque eu cheguei a começar a estudar o CPT e achei sensacional, com o nosso amigo Major Sena. Fantástico, que é um Sena. dos maiores especialistas nesse assunto no Brasil. Brasil. A gente pode falar com... Inclusive, quero mandar um recado para ele, porque nós queremos trazer o Sena aqui, mas ele tem muita dificuldade de aceitar o nosso convite. Então, meu amigo, se você estiver vendo a gente, eu quero você aqui nessa mesa. Vai ser uma honra. Seria a maior sumidade no Brasil, né? Ele é doutorando pela Universidade de Brasília. Quero também parabenizar aí o nosso professor Fábio Iglesias. Fábio Iglesias, a gente brinca, é o nosso mestre Jedi. Então, ele é o cara, nessa área. Também tem o curso de negociação, a gente trabalhou e vai trabalhar um pouco com essa visão da psicologia social, né? Então, o Major Sena é um ícone hoje, é a maior autoridade em CPTED no Brasil. Então, aí um ponto da polícia hoje que a gente não falou, e queria parabenizar aí o Sargento Lúcio, né, pelo Provid. O nosso Provid é fantástico. Sensacional também, né? A nossa reincidência em famílias atendidas pelo Provid. Vamos explicar o que é o Provid, que o pessoal tá vendo, às vezes não sabe o que é o Provid, que é um projeto que trabalha com violência doméstica. Exato. Vai lá. Então, o Provid é um trabalho preventivo em pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade. Então, nós temos uma parceria, né, com o juiz Ben-Hur, uma parceria fantástica. Nós assessoramos algumas situações que nos chegam e são urgentes, né? O Sargento Lúcio, que opera isso aí, ele tem um contato direto. Então, também é uma parceria muito forte do nosso batalhão com a Justiça da Mulher, né? O juiz da Vara da Mulher. Então, essa proteção, ela se baseia em pessoas em situações de risco ou por meio de ocorrência, né, da Polícia Civil ou de solicitação à Polícia Militar, ou solicitação à Justiça, nós colocamos no programa. E nesse programa, ela tem a atenção para uma pessoa treinada, habilitada, a receber essas informações, a orientar os direitos, fazer um processo de prevenção. E no nosso batalhão, ao longo de todo o período, né, que nós temos o Provid, a reincidência foi 0. Não temos nenhum caso em que o Provid atuou e houve violência doméstica. Meu amigo, foi um prazer ter você aqui, viu? Foi sensacional a sua entrevista. Aprendemos pra caramba sobre o tema. Sei que hoje foi específico, né? A gente falou, mas é um tema que é fascinante, né? Porque a gente consegue trabalhar a segurança pública através de um viés completamente inesperado. Queria agradecer muito a sua presença. Eu queria agradecer mais algumas pessoas. Não, vou te dar a oportunidade. E queria que você deixasse aí seus agradecimentos finais, sua mensagem aí pro pessoal lá do Núcleo Bandeirante, pra sua tropa. Tá, eu queria agradecer em primeiro lugar aí pro comandante-geral, Coronel Vasconcelos, subcomandante-geral, Coronel Hércules Freitas, né, o Coronel Edivan, né, liguei para ele ontem à noite dizendo que vinha aqui, foi de última hora, né, agradecer os líderes comunitários, né, o Marcelo do Conseg, agradecer pessoas que estão realmente imbuídas e ajudar, né, aos nossos policiais do 25º, que fazem um trabalho fantástico, né, citei o nome de algum, peço perdão aí, né, se não citei mais. Queria citar também o gabinete do nosso deputado Hermeto,
né, na figura aí do chefe de gabinete militar, Márcio Bittencourt, o Licérgio, né, Candangolândia fez aí 65 anos, nós atuamos e agradecer o Júnior, Damasceno, Vanessa e Darlan, tá ok? Tem mais alguns agradecimentos. Agradeço, meu filho. Agradeço. Então, lá o Jandir, que queria vir para cá e colocar aí na nossa página do Instagram, mas infelizmente só deu o começo, deu algum problema lá, algum problema técnico, mas está toda a entrevista aqui. Nós agradecemos alguns companheiros de turma, né, que também podem vir aqui no futuro, o Pereira, que nos apoia lá pelo SEMAN, o Armando, que é comandante do 28º Batalhão, e o Arantes, do 15º. Os nossos amigos aí, o Coronel Adalto, que está lá no 4º Batalhão, e o Coronel André Luiz, que chegou recente, e vamos trabalhar juntos aí. Se eu esqueci alguém, me perdoa, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Agradecer ainda o Miquelo, e por último, uma coisa que eu acho que eu introduzi lá no batalhão, eu chego no quartel, a primeira coisa que eu faço é cumprimentar a guarda. Né? O sentinela da guarda, ele é extremamente importante para a defesa do aquartelamento. Então, a minha tropa pode confirmar isso. Meu primeiro ato, ao adentrar o portão das armas do batalhão, é cumprimentar a guarda, perguntar como é que tá, se está tudo bem, se tudo certo. Então, aí na figura do Amorim e do Brasilino, eu queria cumprimentar a minha guarda, que muitas vezes é esquecida, viu? O policial que faz a nossa segurança, a primeira linha de defesa, a primeira linha que faz frente a qualquer invasão, qualquer situação. Né? Nós sabemos como funciona um quartel, né? O que tem de precioso ali. Graças a Deus, hoje a nossa reserva de armamento, ela é uma sala de segurança, né? Então, e queria agradecer aí, parabenizar o Rô Wellington, que vai assumir o Grêmio do batalhão, que vai trabalhar conosco. É importantíssimo o batalhão ter um Grêmio e atuar para a melhoria do batalhão. Aí nesse ponto eu agradeço aí o Luciano da administração aí, trabalha com o Adalberto na administração do Núcleo Bandeirante e que presta um apoio para essas demandas, né, que foge a alçada e dificulta que eles tenham uma estrutura de poda, de corte, de limpeza. A gente vai colocar até um jardim numa área central do batalhão. Agradecer aí o Luciano. E agradecer o meu amigo Luiz Fernando Ramos Aguiar. Cara, foi bom demais. O Major Olavo Freitas Mendonça. O Olavo, ele gosta de deixar sozinho com os nossos amigos, mas tudo bem, ele tá num curso, num curso aí em outro estado, não pôde estar aqui com a gente, mas deixou um abraço para você. E eu queria agradecer a sua audiência aqui nesse episódio do PoliciCast e convidar para você estar sempre com a gente. Nós temos nossas redes sociais, o canal do Blitz Digital no YouTube e no Instagram. E aguardamos você na próxima edição do PoliciCast. Um grande abraço.